fica completamente estagnado em termos reais. E esse é um dos motivos que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dito que vai colocar, sim, a reforma administrativa na pauta. Está criando uma comissão especial para analisar isso e é sobre esse tema que eu quero conversar agora com a Andrea Nelli. Bom, o Centrão vai querer mexer nesse vespeiro porque a gente está falando de corte de privilégios, penduricalhos de muitos servidores e de várias carreiras que são bastante influentes no serviço público. Andrea Nelli, bem-vindo. Sim, Evandro, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que no próximo dia 3 de setembro vai ser realizada, então, essa comissão geral no plenário da Casa, no sentido de discutir, dar andamento à reforma administrativa. Hugo Mota fez a justificativa de que esse é um tema que não pode mais esperar, não pode mais ser adiado, porque diz respeito justamente à expectativa da população que paga os seus impostos e, por outro lado, quer ter um serviço mais justo e mais eficiente. Alguns pontos dessa reforma administrativa que devem ser, então, discutidos nessa comissão na semana que vem, na quarta-feira, no dia 3 de setembro, são justamente o fim das férias de 60 dias, principalmente para magistrados que têm esse benefício, diferentemente dos demais trabalhadores no país. Também a possibilidade de vincular o salário inicial à metade do máximo do salário daquela carreira na fase final. E, por último, também uma questão relacionada ainda aos vencimentos, que seria, então, a limitação de vencimentos no sentido de fazer com que aqueles recursos que hoje têm como referência os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, sejam respeitados como teto do funcionalismo público. Então, são esses alguns dos cerca de 70 pontos que devem ser debatidos na semana que vem, nessa comissão geral, que já está marcada, na verdade, para o dia 3 de setembro, na quarta-feira da semana que vem. O relator do colegiado que nesse momento discute a reforma administrativa na Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Paulo, diz que essa questão também é central e que une sim os parlamentares em torno desse sentido para fazer com que haja um maior senso de justiça, de emprego do dinheiro público em relação à percepção da população. Evandro. Agora, Andrea Nelli, falando sobre gasto público, eu quero dar uma olhadinha também na situação relacionada às emendas, porque o ministro Flávio Dino pediu relatórios aí ao Tribunal de Contas da União. Conta pra gente, meu amigo. Exatamente, Evandro. Mais uma vez, o ministro Flávio Dino fazendo com que essas emendas PIX, aquelas emendas que não têm rastreabilidade, não têm transparência, sejam investigadas pela Polícia Federal. O ministro deu um prazo de 10 dias para que o Tribunal de Contas da União, o TCU, passe informações suficientes para que a Polícia Federal possa investigar 964 casos de emendas PIX, aquelas emendas que foram repassadas para prefeituras, recursos passados para o Executivo Municipal e que, até o momento, não tiveram nenhum tipo de esclarecimento sobre emprego desses recursos esses na ordem de 695 milhões de reais. Então, o que o ministro do Supremo Tribunal Federal quer saber é, principalmente, a destinação desses recursos e também o plano de trabalho para emprego dessa verba, uma vez que nesses 964 casos não houve nenhum tipo de divulgação. A gente relembra que desde 2019 essas emendas foram instituídas. 5 anos depois, em 2024, elas foram declaradas inconstitucionais pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, a partir de então, esse tipo de repasse vem sendo controlado agora justamente com planos de trabalho, com expectativa de emprego dos recursos sendo divulgados para o emprego, então, justamente dessa verba que é pública, é do trabalhador, é do pagador de impostos. Evandro. Valeu, Anelli. Um abraço para você aí em Brasília. Bom trabalho, meu amigo. Vamos começar falando sobre reforma administrativa e sobre essa briga, então, que o Hugo Mota disse que quer comprar. E Zé Maria Trindade, quero começar contigo que conhece bem os bastidores aí do Congresso Nacional. Qual é o tamanho da briga diante da quantidade de servidores públicos que você já mencionou para a gente, que não necessariamente tenham ganhos que são muito díspares do mercado do setor privado, mas que diante dos penduricalhos e dos benefícios, veem esses ganhos saltarem muito e a máquina pública definhar.
Pois é, a proposta de Paulo Guedes é inovadora, está no Congresso Nacional e poderia ou deverá ser aproveitada em parte, né? Mas a força política do funcionalismo público é muito grande. Eu já ouvi na Câmara dos Deputados, né, funcionários da Câmara falarem o seguinte, olha, nós aqui é que somos permanentes, os deputados são passageiros. E é verdade, né? O corpo ali da Câmara dos Deputados, ele é muito forte, muito resistente a qualquer tipo de mudança. E eles é que fazem a Câmara, burocraticamente, funcionar. Os deputados e senadores, se não tivessem os cargos de comissão, eles teriam dificuldades para trabalhar. Porque o funcionalismo público é assim. O sindicato dos servidores públicos é fortíssimo. E veja bem, em cada gabinete parlamentar, em cada gabinete de líderes, existem os funcionários públicos, nos ministérios, no palácio. Daí essa força, é impossível votar numa reforma administrativa sem o apoio dos sindicatos. Nesse governo, então, que tem os sindicatos como aliados, né, é impossível votar. A proposta de Paulo Guedes previa a flexibilização da estabilidade. Cine, uma vez eu falei, eu vou repetir aqui. Existe um ser especial aqui em Brasília, vindo de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde e que se reproduz com muita facilidade, aqui na esplanada, nos tribunais, né? Eles são dotados de características próprias, exclusivas, estabilidade no emprego, aposentadoria especial, né? Uma aposentadoria que leva em consideração até a produtividade, alguns setores têm isso, né? Irredutibilidade salarial, enfim, são características próprias dos servidores públicos. Eles conquistaram isso. Os que estão aí não tem como mexer. É preciso cuidar do futuro, é preciso cuidar da máquina pública. Hoje, quando se precisa de um serviço público, é uma dificuldade. Para você tirar a segunda via de não sei o quê, para procurar um serviço público, para ser atendido no INSS, é um parto. É difícil. A gente vê a diferença quando uma agência, por exemplo, aqui privatizou o setor de distribuição de energia, né? A SEB saiu, entrou a Enel, para se ter uma ideia. O serviço melhorou, o atendimento. Você vai lá na agência de águas, a CAESB, é uma dificuldade. Tem filas enormes e tal, para se ter uma ideia. É uma diferença brutal. É como se fossem 3 seres diferentes. Um ser todo especial, chamado servidor público. O outro, CLT, com a carteira e com todos os direitos. E o terceiro grupo, terceirizados, que não tem um vínculo empregatício. É preciso unificar. Nós não podemos admitir tantos brasileiros diferentes com garantias e principalmente responsabilidades diferentes. A estabilidade virou uma armadilha. Muitas prefeituras e estados estão com muita dificuldade, porque chega o dinheiro, paga e pronto, acabou o dinheiro. O Estado canibalizado, quer dizer, vive para se pagar. Aí vive atrás das emendas parlamentares, que é o que sobra para fazer uma obrinha aqui, uma obrinha ali. Quer dizer, é um Estado canibal. Não dá para continuar assim. Agora, é uma injustiça falar de uma maneira geral, porque todas as dificuldades e todas os desequilíbrios que existem na sociedade, existe o servidor público que ganha muito e o que ganha menos. Pouco, não, porque todos são competitivos. A prova é o concurso. Se fizer um concurso, enche de candidatos. Pois é, a gente tem falado muito sobre esse ponto de não retorno que estão chegando às contas públicas, sobre o fato de a qualquer momento haver um apagão e a dificuldade lá na frente ser muito maior de recuperação. E por isso agora, juntamente com esse debate, vem essa possibilidade da reforma administrativa que estava engavetada faz muito tempo e mesmo com todo mundo sabendo a necessidade de se falar sobre corte de privilégios. Entre as principais propostas, Piperno, estão fim de férias de 60 dias para categorias de servidores que hoje têm esse direito, porque muitos deles não tiram de 60 dias de férias, e aí essas férias ficam acumuladas lá, e lá na frente eles acabam recebendo por isso, então os salários já são multiplicados exatamente porque eles não conseguem consumir esse benefício e naturalmente não vão perder também a rentabilidade disso, limitar os salários iniciais à metade do que se pode alcançar no fim da carreira e também a criação de tabelas com
a remuneração de todos os cargos, seja do Poder Legislativo, Executivo ou do Judiciário. Você acha que dá para tratar de tudo isso sem nenhum tipo de empecilho? Evandro, são temas que a gente escuta já desde o milênio passado e são coisas muito óbvias. Então, por exemplo, em relação a esse último item, as tabelas. Imagina, por exemplo, um engenheiro que trabalhe para o Ministério dos Transportes. Ora, você tem um engenheiro no Ministério dos Transportes, aí o Exército vai lá e também tem o seu corpo de engenheiros, aí o Ministério da Infraestrutura também. Ora, por que o mesmo engenheiro, às vezes com a mesma formação, ele ganha mais esse ministério do que naquele e no outro ele ganha menos que nos outros dois? Então, esse tipo de distorção, obviamente, tem que ser corrigido. Porque aí abre-se caminho, por exemplo, para que o corpo de funcionários seja assim mais racionalizado. Por quê? Porque amanhã depois abre uma vaga de médico lá no Ministério do Trabalho, você pode simplesmente verificar se há um excesso de médicos em alguma outra pasta, porque o salário vai ser o mesmo. Então daria para fazer esse remanejamento de uma forma mais simples. Então, esse tipo de racionalidade já deveria ter sido feita há muitos anos. Enfim, o serviço público já deveria ter nascido assim. Agora, há também uma campanha para demonizar demais o servidor público. Então, veja, o Brasil, o governo federal, a máquina pública federal tem mais ou menos, um pouco menos de 600 mil funcionários. Isso dá, 0,28% da população brasileira. Não é longe dos padrões internacionais, muito pelo contrário. A questão é que tem isso aí que você falou. Tem gente recebendo 60 dias de férias por ano. Tem gente que além que tem os super salários. Então, o excesso tem que ser cortado. Não, e que são benefícios que estão completamente fora da realidade do mercado de trabalho. Sim, agora. Inclusive para quem é CLT, muito menos para quem é PJ. Agora me diga uma coisa. Qual foi o deputado que teve coragem, por exemplo, de mexer com a questão dos super salários? Tem projeto sobre isso parado no Senado há muitos anos. Então, vem de novo essa lorota. Agora a reforma sai. Quando tiver que mexer nisso, vamos ver quem tem coragem para atacar essa caixa de marimbondo aí. Fala, Gani. Vou pegar aqui um gancho no comentário do Piperno. Além dos super salários, que é um problema, porque você tem funcionário público, principalmente do Poder Judiciário, que ganha 2 vezes mais do que um ministro do Supremo, né? O teto constitucional seria o ministro do Supremo, pelo menos ali no Poder Judiciário. Algo, acho que hoje, em torno de R$45 mil. Mas um outro problema ligado a privilégios, Evandro, são os penduricalhos. E muitas vezes o salário se torna maior ainda, mas muito maior, por conta dos penduricalhos. O penduricalho, ele passa o próprio salário. Por quê? São aquelas verbas indenizatórias, você tem ali auxílio transporte, auxílio moradia, e quando você junta tudo, você está falando ali de 100, 150 mil reais por mês que ganha determinados funcionários públicos. E aí, Evandro, não é à toa que o nosso Poder Judiciário, e aí eu estou falando da esfera como um todo, né, municipal, estadual e federal, representa 1,6% do PIB, 160 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. E o que você entrega para a sociedade? Porque quando você fala, sei lá, de um médico, você está entregando lá o serviço de saúde, está produzindo. Se você pega lá alguém, uma obra, né, um engenheiro, está produzindo. Mas o que você está entregando ali para a sociedade? Então me parece que é muito disfuncional custar tudo isso para pouca entrega para a sociedade. Certo? Olha, eu quero até trazer um comentário também do nosso telespectador aqui para mostrar um pouquinho de como as pessoas estão encarando esse debate. O Alexandro Vitório conta o seguinte: a reforma administrativa é bem-vinda, mas jamais poderemos mexer apenas no serviço público, enquanto o legislativo permanece um oceano de desperdício de dinheiro público. Muito relacionado também às emendas parlamentares como moeda de troca, que faz com que muitas vezes esse dinheiro não seja aplicado da maneira correta. E mais uma vez, somos todos nós pagando, Bruno Musa. Perfeito, é isso mesmo. Complementando um dado que o Alan trouxe agora, que é extremamente importante, vai na linha do que o Alexandre falou, o salário médio, o ganho
de um salário médio dos políticos brasileiros é 28 vezes superior ao segundo colocado. Nós somos o que mais gastamos no mundo. Quem é o segundo colocado? Argentina, que teve uma demissão agora de vários funcionários no público depois que entrou o Milei na busca da eficiência que nós estamos falando aqui. Portanto, esse gap tende a aumentar. Como ele falou, o judiciário custando 1,6% do PIB. Temos o legislativo mais caro do mundo, muito bem colocado pelo nosso espectador. Portanto, tudo isso tem que ser mexido urgentemente. Mas sabe o que é o mais importante aqui? Eu me sinto extremamente feliz de estarmos debatendo isso. Por fim, chegou o momento disso, Evandro. Não, e tem uma questão muito interessante que está acontecendo também na manifestação da nossa audiência aqui, Bruno Musa, é que o pedido para não se generalizar, porque, por exemplo, eu nem vou trazer o comentário no telão, mas o Napoleão Barreto mandou assim para a gente. Muita desonestidade, 98% dos servidores não vivem essa realidade. Então, Napoleão, é nesse sentido que nós estamos falando aqui. Muitas vezes, a máquina pública derrete por causa dos benefícios de poucos que acabam impedindo, inclusive, o desenvolvimento de carreira de muitos que também poderiam estar numa situação mais equilibrada no serviço público. Então, o que nós estamos trazendo aqui é justamente o fato de penduricalhos e benefícios de poucos trazendo uma série de problemas para todo mundo, seja para os outros servidores públicos, seja para todas nós, sociedade, sendo servidor público ou não, Bruno Musa. Exato, foi o que eu comentei, acho que há 2 comentários anteriores, em que a grande base, não está aí o grande problema. Apesar de eu defender um Estado claramente enxuto, mas o problema não está aí. O problema está nesses penduricalhos. Você falou de que chega a ganhar 150 mil e tal. Tem casos de juiz no judiciário em vários lugares do mundo ganhando 500, 600 mil reais por mês. E mais, eles conseguiram também que esses penduricalhos não entrem para pagamento de imposto de renda. Então, paguemos todos nós. Eles, os penduricalhos, não. E tudo isso é amparado por um discurso do Executivo, quando Lula veio a público há poucos dias, falar que ele, com 45 mil reais, ganhava pouco pelas suas funções, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, o que nós estamos falando, e volto no meu comentário, é que eu me sinto extremamente feliz de estarmos debatendo isso. O Brasil chegou num ponto que não dá mais. Ou a gente escolhe um caminho, e é o ponto de inflexão, ou nós escolhemos o caminho do abismo fiscal, que nos leva a uma hiperinflação que nós já vivemos e que a Argentina viveu até há pouco tempo, ou nós precisamos ajustar a máquina pública por completo. Então, eu acho que, como todo ciclo econômico, é super